seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai abordar o dia a dia, os bastidores de um recrutador e o que você precisa saber para performar melhor nos processos seletivos. Vamos falar de erros e acertos na entrevista de emprego, no currículo, e para isso eu tô aqui com uma super executiva de RH, tô com a Caroline Valente. A Caroline, ela é profissional de RH, já tem uma ampla experiência e hoje ela responde aí, é uma executiva de RH da Stock Car. Ela vai se apresentar melhor para você. Caroline, gratidão por você ter vindo. Carioca que tá morando em Curitiba, né? Sim. Muito legal ter escolhido Curitiba para morar. E eu queria que você se apresentasse melhor, por favor, falasse um pouquinho mais da sua jornada, como que você chegou até aqui, o que você faz exatamente na área de RH. Legal. Oi, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Thaís, pela oportunidade de estar aqui também. Muito feliz, muito honrada. Eu sou a Caroline Valente, como a Thaís apresentou, eu trabalho com RH já há quase 10 anos, então há quase 10 anos nessa jornada, né, atuando com muitas empresas de ramos, de segmentos diferentes. A minha jornada no RH, ela começou meio que por acaso, né? Se me perguntassem assim na minha adolescência, naquela época de vestibular, o que você vai escolher para sua carreira? Eu nunca falaria RH, com certeza, né? Eu diria qualquer coisa, não diria RH. Mas eu sempre fui uma pessoa muito perdida em relação a qual carreira eu seguiria. Eu nunca fui aquela pessoa que tinha muita certeza de que, eu vou seguir esse curso, eu vou seguir essa profissão. Acho muito bonito quem tem isso, né? Eu não tive. Mas isso não significa que o fato de você não saber, né, qual profissão você vai seguir, que você não vá construir uma. Então, o RH ele surgiu na minha vida ali no início da minha carreira, por um acaso. Comecei os estudos na área, comecei a trabalhar logo no início da carreira, né, no início da faculdade, com os Jogos Olímpicos Rio 2016, que foi um grande evento que veio para o Brasil, né, era a primeira vez que a gente teria esse evento aqui na América Latina. E eu comecei a trabalhar com todo o recrutamento e seleção. Nós tínhamos 12 mil vagas para serem fechadas em 6 meses. Uhum. Então, a gente tinha 6 meses para fechar vagas dos diversos ramos que um evento precisa para funcionar, né? Então, toda a parte de logística, toda a parte de nutrição, né, de cozinha do evento, hotelaria, segurança, foi uma experiência muito ampla. E eu ainda estava caminhando nos meus estudos, né? Se me perguntassem, você tinha experiência com recrutamento e seleção? Não tinha. E nos meus 15 primeiros dias que eu estava ali na empresa, a gente atendia diretamente o Comitê Olímpico Brasileiro, né, o COB, e eu queria sair, assim, 15 dias que eu tava com recrutamento, eu falei, eu vou sair, o que eu tô fazendo aqui? Porque imagina, cair nesse volume, né? Um volume imenso de vagas com um tempo muito curto, a mídia muito em cima, então a gente tinha um período de que todos os holofotes, né, do Brasil e do mundo estavam olhando para o que ia acontecer no Rio de Janeiro, que era a Olimpíada. Então, todo mundo com uma expectativa muito alta. Então, era uma cobrança muito grande. A gente lidando com todas as problemáticas que um recrutamento tem, né? De desistência de candidato. Acabava que os candidatos desistiam, né? Então, a gente, uma vaga que às vezes já estava preenchida, a gente tinha uma desistência. Nossa, dá uma dor no coração quando isso acontece, né? É sofrido, né? Muita gente acha que o RH não quer fechar a vaga, né? Isso é a maior mentira que existe, gente. Foca aqui que isso não é verdade. O RH quer fechar a vaga, mas quer fechar a vaga com qualidade, né? Tanto para o candidato como também para a empresa. Porque às vezes o candidato acha que aquela é a empresa da vida dele. E às vezes você bate o olho e você entende que você talvez não tenha uma aderência com aquele candidato, aquela empresa, aquela vaga ou aquela cultura. E os Jogos Olímpicos foi a minha faculdade verdadeira, né, em relação a recrutamento, pelo volume que nós tínhamos e pelo tempo muito curto. E aí passou os Jogos Olímpicos, nós fechamos todas as vagas,
fizemos um trabalho muito incrível e ao final dos jogos, né, como era uma vaga para atender esse evento específico, a gente acabou saindo, né, encerrando o contrato. E aí eu segui em outras áreas, né? Me tornei, era assistente de recrutamento nessa época, me tornei analista em outra empresa e sempre muito ligada ao recrutamento e seleção, né? Que faz parte, que compõe aí uma fatia importante do DHO. Então eu me tornei logo, algum tempo depois, assumi meu primeiro setor de recursos humanos de uma empresa nacional e a gente atendia vários estados do Brasil. Foi outro desafio também para a área de recrutamento, porque eu lá no Rio de Janeiro tendo que fechar vaga na Bahia, em São Paulo, né, mercado aquecido para determinadas áreas e a gente tinha que dar o jeito ali de fechar. E em 2019 eu comecei a atender empresas, né, fundei minha própria consultoria. E um dos serviços prestados na minha empresa era o recrutamento e seleção, tanto é que eu comecei a atender a empresa que eu trabalho hoje com esse serviço. E no final do ano passado, né, no final de 2023, a empresa me convidou para assumir toda a operação de RH. Então é uma operação gigante que a gente tem também lá na empresa, com muitas áreas específicas, porque hoje a gente une evento, que é uma empresa de evento automobilístico, mas a gente une também toda a questão do automobilismo. Então, você encontrar pessoas que façam eventos de automobilismo é um grande desafio para o recrutamento também, né? Não só para o recrutamento, como para o treinamento e desenvolvimento, cultura organizacional, a gente trabalhar sempre no fortalecimento da cultura, e o recrutamento é muito forte, mas é um grande desafio também, que é recrutar para uma área muito específica, né, que é um evento, mas um evento de automobilismo. Mas é um desafio que eu gosto. Nossa, e que cargos que você recruta hoje? Hoje, olha, a gente tem muitos cargos administrativos, né, na empresa, a gente tem cargos administrativos, a gente tem muitos cargos voltados para a área de engenharia mecânica, tecnologia. Tecnologia hoje está em tudo, né? Sim. Então, a gente tem bastante demanda para essa área de tecnologia, de engenharia, área mecânica também, um trabalho, às vezes, de produção de evento. Então, é muito diversificado o ramo que a gente tem hoje. Mas, principal demanda é engenharia e área mecânica. Sim. E o que você pode nos dizer, né? A gente estava até falando antes de começar a gravação sobre erros e acertos, né? Porque de um lado está o recrutador ávido por encontrar talentos para fechar suas vagas, né? O recrutador, mais do que ninguém, ele quer que o candidato vá bem na entrevista, que o candidato brilhe, porque é um trabalho a menos para ele. E de outro lado, a gente tem os profissionais que às vezes reclamam dos recrutadores, que não conseguem performar, que fazem muitas entrevistas e não são aprovados, ou que o currículo não passa aí pela inteligência artificial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de erros e acertos, para a gente ver se a gente alinha essas duas pontas, né? Sim, acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, que existe muito em torno da profissão do RH, é que o RH quer derrubar o candidato, né? A gente ouve muito isso, principalmente hoje no mundo do LinkedIn, de que o RH não se importa, o RH dificulta a nossa vida. E não, gente, muito pelo contrário, o RH ele quer fazer um recrutamento de excelência, ele quer fechar a vaga porque nós temos uma demanda muito grande e às vezes um tempo muito curto para fechar essas vagas, né? Então, às vezes você tem ali um gestor que fala, pelo amor de Deus, preciso contratar amanhã. Preciso contratar Nossa. hoje. E você olha e fala, Sim. Como? Né? Como que a gente vai conseguir fazer isso? Mas tem, né? As empresas, elas têm um nível muito acelerado para as coisas, inclusive para contratação. Mas tem empresas que ficam meses fazendo um processo seletivo. É outra realidade, não necessariamente é a realidade de todas as empresas do Brasil, né? Do nosso país. É possível fazer um recrutamento mais longo? Às vezes sim, mas na maioria das vezes, pelo menos na realidade das empresas que eu passei, eu sempre tive que acelerar bastante esse processo.
Então, quando a gente faz um recrutamento, o recrutador, ele quer levar candidatos de excelência, porque geralmente o gestor daquela vaga vai estar junto, vai participar. Então, para nós no RH, é um orgulho quando você entrevista um candidato e o candidato fala super bem, o candidato se sai super bem naquele processo seletivo. Por quê? Porque é uma estrelinha que o RH acaba ganhando também, né? Então, essa ideia de que o RH não se importa, não é verdade. Né? O RH, muito pelo contrário, ele está muito preocupado em fazer um processo muito assertivo. Então, a gente torce para que o candidato chegue na entrevista e fale bem, e mostre de fato as suas competências, mostre os seus talentos, mostre tanto para o RH como para o gestor da área como que aquele candidato vai ajudar o negócio, vai ajudar o setor, é o nosso desejo. Um dos principais erros que eu vejo no processo seletivo, né, quando a gente conversa com os candidatos, é a falta de foco. Então, a gente tem muitos candidatos que às vezes você está fazendo uma vaga, sei lá, para engenharia mecânica, né? Você vai trabalhar com mecânica de carros, com motores. E aí o candidato chega ou por nervosismo ou por falta de preparo e o candidato dá tanta volta e não entra naquele assunto. Né? Fala da experiência dele como vendedor, como TI. Sim, como... é verdade. Né? Você quase sopra pra pessoa, se possível, né? Não é? A gente tem que ficar Sim. puxando, ei, volta aqui, Sim. fala disso. Né? Então, o candidato, ele às vezes acaba se perdendo muito num processo seletivo do tema. Então, por exemplo, essa semana eu estava fazendo um processo seletivo para departamento pessoal. E eu entrevistei alguns candidatos e é impressionante. A gente já abre o processo seletivo, já explica a vaga para o candidato, dizendo, olha, a gente vai fazer folha nessa vaga, vai ser um analista de folha de pagamento, né? Ou seja, o recrutador ele já deu a dica ali, né? É uma vaga para fazer folha. Ele já soprou, né? Ó, folha de pagamento. Se Sim. você tem experiência em folha de pagamento, né, nesse exemplo que eu estou dando, fale da folha. Né? Quais são os maiores desafios? Quantas folhas você já fez na sua vida? Né? Traga números, traga dados, traga resultados. Né? Quais sistemas de folha de pagamento você já atuou? Quais desafios você teve com esse sistema? Você já ajudou a empresa a implantar algum sistema de folha? Fale disso. Isso vai ser interessante. Às vezes a empresa está passando por uma transição de sistema e ela quer alguém que ajude ela nessa implantação e você às vezes tem essa expertise. Só que se você não fala e não está no seu currículo, o gestor da vaga nunca vai saber que você pode ajudar nisso. Então, vai fazer um processo seletivo, foca na vaga. Ouça as pistas que a empresa te dá sobre aquela vaga. O RH geralmente te fala um pouco sobre essa vaga, inclusive usando palavras-chave nessa descrição. Se apegue a isso, né? Ah, Carol, mas a minha experiência em implantação de sistema não foi implantação de sistema, foi em troca de sistema. Às vezes só mudou o termo. E aí você acha que você não se adequa àquilo porque a empresa está usando um termo e você usava outro. Que na verdade nesse exemplo é a mesma coisa, né? A mesma coisa, né? E isso foi uma coisa que aconteceu, né? Eu perguntei para um candidato se ele já tinha participado de implantação de sistema de folha. E aí ele falou para mim, não, implantação nunca, eu já participei da troca. Né? Então, claramente ele achava que a experiência era diferente do que a gente estava buscando. E não era. Então, se atente ao que o gestor da vaga está te pontuando, o que ele está te descrevendo sobre aquela vaga e tente ao máximo usar a experiência que você teve para aquilo e descrever essa experiência com aquilo, de acordo com aquilo que o gestor está buscando, que o RH está buscando, porque isso otimiza muito. Né? A gente fala muito sobre o currículo, né? Tem que estar com o currículo muito bem feito, muito elaborado, mas às vezes o candidato ele faz muito bem o currículo e quando ele chega na entrevista ele perde ali a chance. Né? Ele não consegue expressar o que ele fazia, ele não consegue contar o que ele fazia e isso impacta muito. Sim, e o candidato que faz você brilhar os olhos, como que é esse profissional? Cada vaga tem um perfil, Sim. Né? Então, isso acho que a gente precisa também trazer essa clareza, né? Sim. Porque não existe um perfil comum
e que você tem que, às vezes, entregar a mesma coisa em todas as entrevistas, né? Exato. Às vezes um candidato, ele é muito bom, ele tem toda a técnica que a gente precisa, mas às vezes a gente não vai aprovar aquele candidato porque ele não tem o perfil comportamental que aquela vaga precisa, né? Às vezes você tem uma vaga que o perfil comportamental que você quer é alguém mais analítico, é alguém, né, mais centrado, e você está buscando uma pessoa que, independente do conhecimento técnico, traga aquilo, porque a vaga precisa daquilo. Ou às vezes você tem uma vaga que o perfil dela técnico é mas eu preciso que o comportamental da pessoa seja uma pessoa mais resolutiva, seja uma pessoa firme, uma pessoa de atitude, uma pessoa que saiba se impor, né? Isso é algo que o recrutador olha muito no processo seletivo. A vaga que ele tem, o que aquela vaga precisa e o que o candidato vai entregar naquela vaga, né? Tanto de comportamental quanto de técnico. Não é só a área técnica que a gente olha, o conhecimento técnico que um recrutador olha. O perfil também vai contar muito. Às vezes, para o momento que aquela empresa está passando, né? Às vezes, os erros que aquela vaga está tendo. Às vezes, você tem uma empresa, uma vaga, que a pessoa, aquela vaga já está com muitos erros, por falta de atenção, por exemplo, né? Então, o recrutador ele já vai em busca de alguém mais analítico, alguém que saiba, né, olhar mais os detalhes das coisas. E nós, como seres humanos, temos essas questões, né? Eu mesma sou uma pessoa pouquíssimo detalhista, né? Trazendo até o meu exemplo, eu sou uma pessoa muito executora. Sim. Eu vou, eu faço, eu pego, eu falo. Agora, se for me dar, né, um gráfico para eu analisar, a gente está frito, porque eu vou deixar passar alguma coisa ali. E isso me torna pior ou melhor? Claro que não, né? Eu conheço as minhas fraquezas e eu trabalho nelas. Acho que todo mundo que está no mercado de trabalho precisa entender isso, né? Não é ruim a gente assumir nossas fraquezas. Sim. Pegue elas e trabalhe elas. Como? Hoje, na posição de gestora, eu tento trazer ao máximo pessoas para perto de mim que são analíticas, porque elas vão me suprir nessa área que eu talvez deixe a desejar, por exemplo, né? Ou que eu não sou tão forte. Então, a gente vai se munindo de estratégias. Então, uma vaga, ela sempre vai ter esse perfil. Qual perfil a vaga precisa? E o recrutador, ele vai olhar isso, tá? Como que a gente pode identificar qual necessidade aquela vaga tem? Geralmente, pelas perguntas que o recrutador faz, né? Então, se o recrutador ele estiver usando, por exemplo, o estudo de caso, o recrutador ele pode, nas perguntas dele, te tentar entender se você é mais resolutivo, se você é mais analítico. O que esse gestor dessa vaga, esse RH, está te perguntando na entrevista? Né? Eu brinco que o profissional do século XXI ele tem que aprender a entender mensagem subliminar. Sim. Né? No mundo da internet, sim, do home office. Tem que dar a resposta cada vez mais rápida, né? Exato, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, né? Porque nós estamos num mundo que está mudando muito rápido. Então, vindo desse contexto, muitas vezes num processo seletivo, o recrutador te dá pistas nas perguntas que ele faz. Né? Você é uma pessoa mais dinâmica, né? Me fale uma situação que você precisou resolver um problema com agilidade. Como que você resolveu isso? Ou seja, esse recrutador ele está trazendo para essa conversa essa competência. Então, muito provavelmente, essa competência é interessante para essa vaga. Às vezes, o recrutador ele não vai falar para você, eu estou procurando alguém dinâmico, né? Mas, às vezes, ele coloca essa competência na descrição da vaga. Competências comportamentais, dinamismo, agilidade. Ou então o recrutador que é alguém mais analítico, talvez ele coloque isso na descrição, senso crítico. Isso é super importante. Eu até digo para os meus clientes em recolocação, façam print dessas vagas, desses descritivos, porque às vezes até chamar para entrevista já saiu do ar, né? Uhum. E a pessoa cai de paraquedas, não sabe o que ela tá fazendo ali. Ela já enviou tanto currículo e tem profissional que envia para áreas diferentes e não sabe nem qual versão ele vai mostrar naquela entrevista. Então, façam print e sejam organizados com relação
a ter um mapa das vagas para as quais você está se candidatando, né, Caroline? Exato. Tente anotar o nome da empresa, né, se possível. Às vezes a gente coloca muito vagas confidenciais. Também divulgamos a vaga sem o nome da empresa, né? Ah, por que isso? O RH não quer ser encontrado? Às vezes é uma vaga de substituição que a gente está trabalhando, né? A gente não pode expor de forma alguma que isso vai acontecer dentro da empresa. Ou às vezes a gente vai receber muito volume de vagas, então tem candidatos que veem a vaga em um site e ligam para a empresa, né? E a gente às vezes não tem uma central de atendimento para receber essas ligações. Isso pode acontecer, né? Essas tentativas de contato. Então, acaba que fica um volume muito grande de contato, de pessoas abordando a gente não tem como absorver isso. Então, às vezes, o recrutador acaba optando colocar como confidencial a vaga. Mas, de qualquer forma, printa mesmo o descritivo, né? Até para você tentar lembrar, tentar entender qual é a vaga, qual é a empresa. Para você poder direcionar melhor o seu discurso, seu script de apresentação. Mas numa entrevista, numa abordagem, no telefone, a empresa ela já traz muito isso, né? Já traz essas características que vão ser importantes para ela. É a gente tentar pegar no ar. Quanto mais a gente se prepara para um processo seletivo, né, maior é a nossa chance de conseguir se sair bem nela. Porque a gente vai aprendendo essas dicas. Igual quem tá aqui hoje com a gente assistindo, né? Nossa, aqui tem um curso, uma escola, mais de 100 episódios falando praticamente sobre isso. Então. Sobre processo seletivo, comunicação. Que legal. Então, tem muito material. Às vezes a pessoa fica até perdido também, né? Porque o que eu sempre oriento, não fique seguindo tantas pessoas, porque às vezes uma pessoa fala, o currículo só pode ter uma página. Outra pessoa fala, não, o currículo é o currículo que te leva para a entrevista. Não é tão importante se tem 1 ou 2 ou 3 páginas, né? Sim. E daí a pessoa fica, é 1 ou é 2, e tenta entrar no meio termo e acaba não seguindo nenhum nem outro. E o currículo fica um Frankenstein ali, né? Porque quer seguir todo mundo. Então, é complicado também para o profissional que segue aí, e tem muitos gurus da internet, que são pessoas sem experiência de causa, que andam falando besteira, né? Não sei se você compactua com essa opinião também. Total. Eu sempre falo isso para os meus alunos da área de RH. Sim. Gente, cada um tem um método. Né? Cada pessoa tem um método. Hoje, a experiência que eu tenho, as vivências que eu tive, as empresas que eu trabalhei, eu vou desenhando o meu método de acordo com isso, né? Com uma experiência real, né? Porque, igual você falou, tem muita gente que é especialista de internet. Sim. Né? Tá lá na internet vendo um conteúdo e, vou replicar isso aqui. E nunca foi para o campo de batalha para testar verdadeiramente aquilo que está falando, né? E isso atrapalha muito. Você vai fazer, por exemplo, uma implantação ou vai refazer o seu currículo, pega um especialista e segue o que aquele especialista está falando. É a mesma base da dieta, né? Tem gente que vai fazer uma dieta porque quer emagrecer e faz a dieta de vários especialistas. Aí no final não tá fazendo nada e não tá vendo o resultado. Sim. Né? Porque um fala para comer uma coisa, o outro fala para comer outra. Quando vê, né, não tá seguindo. E a mesma coisa, sim. Pegue a orientação de um especialista e foque até você ter o resultado que você busca. Porque os métodos de profissionais sérios funcionam. É verdade. Isso falando sobre currículo. Agora que eu já trouxe o tema... Entrevista, né? Sim. O currículo, como que tem que ser, na sua opinião, assim? Qual currículo você gosta de encontrar pela frente? Olha, currículo, ele tem que ter clareza. Aquele currículo que você pega e você não sabe o que a pessoa faz, o que ela está procurando, né? Em que vaga que ela se encaixa, é a pior coisa que existe para um recrutador. Um recrutador, ele não vai ficar passando muito tempo tentando interpretar o currículo, né? E tem candidato que acha que o currículo é mapa, que o recrutador vai pegar o mapa dele e vai ficar tentando chegar ao destino final. Não vai. E você sabe que até esses dias a gente teve uma situação de um cliente que queria colocar, tipo, um mapa no currículo mesmo.
E daí a gente falava, não é funcional, o recrutador não vai decifrar aqui. Nem a gente que está te assessorando consegue. Você acha que não, mas eu quero colocar. A gente teve que brigar quase e falar, não vai colocar. Esquece isso, não funciona na sua cabeça. Você está achando lindo, maravilhoso, tá legal para você, mas só para você, não é funcional para o recrutador. Então, para você ver uma pessoa que estava com uma assessoria, que tinha profissionais assessorando, então imagino o que você recebe aí, né, de profissionais, às vezes, que estão lá também 1.900 e bolinha, que coloca capa ainda, eu já recebi, com capa no currículo, coloca todos os documentos, né? Sim. Então, mas pode continuar, desculpa que eu te interrompi. Não, é uma troca, adoro esses cases, né, esses fatos reais, porque a gente vê que acontece. O currículo tem que ser muito objetivo. O recrutador ele tem que bater o olho no seu currículo, ele tem que entender exatamente o que você faz. Porque o recrutador ele não vai ficar tentando entender o que você faz, interpretar. Né? Você pensa em um recrutador que ele recebe 1.000 currículos por dia, isso por baixo, né? Porque tem muita gente que panfleta currículo. Então, qualquer vaga que a pessoa vê, independente dela ter perfil ou não, ela envia. Né? Então, isso aumenta muito o volume de currículos que a gente recebe. Não faça isso. Tá? Envie o currículo para a sua área, se aquela vaga for da sua área. Porque o currículo, dependendo da quantidade que você envia o seu currículo, você pode levar um bloco. Né? Então, não faça isso, cuidado. Então, a gente recebe muito currículo, muitos mesmo, Thaís, no RH. É impressionante o volume. E a gente não tem só uma vaga, às vezes, para trabalhar. A gente tem 30, 40, 50, e a gente tem um timer para fechar aquelas vagas, né? Lembra que eu falei que às vezes aparece a vaga para o dia seguinte, para a semana seguinte? Acontece. Então, a gente precisa olhar aquele currículo e entender. Esse profissional, ele é da área de vendas e ele está procurando um cargo de executivo de vendas. Né? Esse profissional, ele é engenheiro e ele atua no ramo, de engenharia civil. Ele tem experiência nisso, é um profissional de planejamento, né? Que tipo de planejamento que ele fazia? Então, o currículo ele tem que ser muito específico. Então, um cabeçalho bem elaborado, eu particularmente gosto, né? O nome da pessoa, o telefone, o e-mail que a pessoa use. Né? Que tem aqueles e-mails que você manda uma mensagem e ninguém nunca viu. E tem os e-mails tipo assim, a gatinha manhosa, @gmail.com, né? Ou um monte de letras juntas. Sim. Outro dia eu peguei um e-mail que, sei lá, era um monte de letras juntas, né? Um exemplo, né? CLS, 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 1, 2, 3. E o medo de mandar o e-mail e esse e-mail tá errado. Sim. Né? Digitar algo errado, pode acontecer. Então, tem que ter ali, e eu gosto muito de currículos que tem a região que a pessoa reside, né? Principalmente por conta de distância. Então, hoje, né, apesar de ser uma carioca que mora em Curitiba, eu trabalho em São Paulo. Sim. Tá na mesma. Fico passeando o mapa do Brasil a semana inteira. Mas, assim, São Paulo, né, tem uma característica muito peculiar. Quem vive em São Paulo, conhece São Paulo, sabe. São Paulo é uma cidade muito grande e muito caótica. Então, apesar de ter muitas opções de trem, de metrô, né, de transporte, São Paulo, ela, dependendo da região que você mora e a região que você trabalha, 2 horas no trânsito. É verdade. E hoje a gente tem cada vez mais empresas voltando para o modelo presencial, né? Um modelo à distância e híbrido, ele tem, né, ficado para trás. Né? Muitas empresas estão optando pelo trabalho presencial. Não vou entrar nesse mérito se é bom, se é ruim. Pois eu tô com algumas vagas também presenciais em São Paulo. Então, e é sofrido, né? Sofrido. É sofrido, Thaís. Contratar em São Paulo é uma luta. Uma cidade com muitas oportunidades, né? Eu sempre falo isso, São Paulo é a terra das oportunidades, porque você tem grandes empresas lá, muitas vagas, muitas oportunidades, mas tem a questão da locomoção. Então, às vezes, a distância da casa da pessoa para a região é de 30 a 40 minutos.
mas é tanto trânsito que ela vai levar 2 horas. Sim. Vai levar 2 horas. E hoje a gente tem muito a questão de qualidade de vida que os candidatos pesam isso. Né? Será que eu vou ficar 2 horas? Né? Não quero. E acabam desistindo da vaga. Então, eu sempre olho isso no currículo, a região que a pessoa mora, né? Para tentar triar pessoas que morem pelo menos ali em torno daquela região, que fique mais fácil, né? A locomoção dessa pessoa. Até para ela ter qualidade de vida e para a empresa também, né? Seguir ali na sua estratégia que a empresa tem. Então, região, coloque a região no currículo. Não quer botar o nome da rua, não quer botar o CEP, não tem problema. Mas coloca o bairro e a cidade que você reside. Perfeito. Isso ajuda, tá? Objetivo também é bom. Quais são os objetivos, né? Qual é o seu objetivo? Eu gosto do objetivo que tenha a área que a pessoa quer atuar, o cargo. Não gosto daqueles objetivos que tem aquele resumo. Não, tipo, o objetivo crescer numa grande empresa, aprimorar os conhecimentos, contribuir. Claro que é balela, né? É o básico, né? Ainda bem. Tipo, sim. Ainda bem. É o embromation, né? É o embromation. E você sabe, até falando aqui do currículo e que a gente falou também da entrevista, sabe uma coisa que eu particularmente gosto muito de ver no candidato? Paixão. Sabe aquela pessoa que é apaixonada? Não pela empresa, não é isso, mas pelo que ela faz. Tem gente que senta ali, né, na sua frente para falar, para fazer a entrevista e você vê que a pessoa gosta. Você sente prazer ali, né? Na conversa. Tem gente que vai na entrevista e fala assim, eu tô procurando um emprego, porque eu quero o salário. Tudo bem, todo mundo tá trabalhando porque quer o salário, né? Não vamos ser hipócritas. Mas, quando a pessoa fala, olha, é a minha profissão, o que você faz pela sua área? O que você gosta, né, de fazer para o seu crescimento profissional? E a pessoa fala, olha, eu fiz curso, eu participei de um evento assim na minha área, né, eu vi essa notícia, essa informação, eu tive muita dúvida, mas eu fui atrás, eu entendi. Eu fico assim, nossa, né, que incrível. Que incrível, essa paixão, acho que desperta muito o olhar da empresa e é uma coisa genuína. Ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. E a gente consegue pegar, né, verdade. No ar, assim, no jeito da pessoa falar. O brilho no olhar, né? O brilho no olhar. O que a pessoa faz pela carreira dela. Sim. Né? Porque, sendo, né, muito sincera, hoje em dia não é fácil, não é difícil a gente ser bom. A gente acha que é difícil ser muito bom em alguma coisa, mas não é. Primeiro porque a gente tem muita facilidade em ter acesso à informação. Então, se a pessoa não está acessando a informação, é porque de fato ela é uma pessoa acomodada, né? E segundo, porque tem muita gente mediana no mercado. Tem muita gente que não faz o mínimo de, às vezes, assistir a um conteúdo como esse que vai ajudar a pessoa a abrir a mente, né? A entender mais de como se portar melhor, por exemplo, e conteúdos de diversas áreas que a pessoa... Não olha, são poucos que se destacam. Porque a concorrência, ela é grande em volume, mas em qualidade ela é pequena. Não sei se você que trabalha nessa área... Nossa, perfeito, faz super sentido. Concordo com você. Tá muito fácil se destacar. E eu venho de uma época que o conhecimento, ele ficava ali para poucas pessoas, né? Então, por exemplo, se eu fosse estudar sobre entrevista, eu tinha que ir na biblioteca pública, pegar um livro, se tivesse, eu não tinha acesso às pessoas, né? Exato. Não tinha para quem ligar, para quem perguntar, não tinha internet. Eu lembro que eu vivia querendo aprender inglês e eu tinha que assistir um programa da Cultura, que era a tradução de músicas, e tinha a hora o programa, não ficava gravado aquilo, e era a única oportunidade, uma das poucas oportunidades que eu tinha de aprender inglês. Hoje a internet é um presente. Sim. Sobre qualquer assunto hoje, você tem grandes livrarias, né? Você tem PDFs na internet de todos os assuntos, você tem vídeo falando sobre tudo, né? Então é muito fácil, a informação ela salta para você, né? O que você precisa? Você precisa ter disciplina
e precisa também ter foco para também não se perder, né? Abre um vídeo, daqui a pouco vai para outro. Então, eu sempre gosto de observar se as pessoas também estão concluindo aquilo que elas estão começando, né? E às vezes a pessoa não consegue concluir um vídeo de 5 minutos ou de 15 minutos. E eu tenho conversado com inúmeras pessoas que nunca leram um livro na vida, que não conseguiram concluir um livro. Tem gente que não consegue mais assistir filme, né? Porque a atenção tá super dispersa. Então, isso a gente observa também nos processos seletivos, o quanto a pessoa tem a capacidade de desaprender também. Eu tive que desaprender muita coisa para chegar até aqui, né? Desaprender, aprender de novo, começar. Uma hora é vídeo longo, outra hora é vídeo curto, outra hora é comédia, outra hora é podcast, entende? E a gente segue na reinvenção, né? É cansativo e dá uma angústia também, porque você fica angustiado, você fala, meu Deus, qual que vai ser a próxima fase desse jogo? Agora que eu me adaptei, né? Que eu tô aqui um pouquinho confortável, qual que vem? Mas a gente tem que aprender a se apaixonar por isso, por essas mudanças, por esses desafios, e não deixar mais o conhecimento morrer dentro da gente, né? Mas o melhor de tudo é que hoje qualquer assunto, qualquer problema que você esteja vivendo, vai ter um livro escrito sobre isso, alguém já gravou um vídeo, vai ter um artigo, você vai saber onde, você vai ter conteúdo. Basta você ali se debruçar, né? Verdade, total. Hoje o conteúdo é uma era muito... Eu até tenho isso para mim, né? Muito interessante e muito ingrata ao mesmo tempo, né? Eu particularmente acho. É interessante porque hoje em dia você teria acesso a conteúdos que talvez há 10, 20 anos atrás a gente nunca teria acesso a essa informação. Tava ali numa elite, né? Um conteúdo muito específico. Sim. Né? E hoje a gente tem muito acesso, muita informação. Mas, por outro lado, a gente tem essa questão da mudança, né? Muito acelerada. Muito. E que quem não acompanha fica para trás. Né? Hoje não tem espaço... Se as pessoas querem entrar em bons empregos, em boas empresas, né? Se elas querem alcançar patamares mais elevados em suas carreiras, elas precisam sair do mediano. Elas precisam trazer esse brilho nos olhos. Para quem quer só um emprego, qualquer emprego serve, né? Não tem problema, né? Faz o mínimo que vai dar certo. Tem espaço para o mínimo também. Mas para quem está procurando saltos maiores, né, tem que elevar a régua. Não tem jeito. Né? E isso, não adianta a gente cobrar isso das empresas. A gente tem que olhar para nós, porque eu não consigo mudar a empresa. Eu não consigo mudar a mentalidade do mercado, mas eu consigo mudar a minha atitude. Né? As empresas querem alguém que fale inglês, que fale em espanhol. Ok, você vai ficar na internet reclamando das empresas que pedem isso? Ou você vai se tornar o profissional que, tá bom, eu vou lá, vou encarar um curso, vou ver vídeo, né? Eu ouço muitos vídeos no YouTube de frases em inglês, porque eu não tenho muito contato com a língua, é muito fácil você perder. Sim. Né? Então, às vezes eu tô, sei lá, fazendo um almoço, lavando uma louça, uma atividade corriqueira. Eu coloco aquele vídeo do YouTube lá e deixo rodando as frases em inglês e vou ouvindo. Olha que legal. Você procura frases em inglês? Frases em inglês. Tem vídeos só sobre isso. Aí olha tem que legal. Frases no passado, frases do presente, frases do futuro. E aí é um professor mesmo que fica falando. Sim. Né? Tem palavras também, 200 palavras em inglês. Aí ele fica repetindo as palavras e aí você vai criando vocabulário. Então, eu em qualquer tempo livre que eu tenha, que eu tô fazendo qualquer coisa, eu boto o vídeo lá no celular e deixo aquilo falando comigo, eu vou ouvindo. Inconscientemente eu tô aprendendo. Sim. Né? Uma palavra nova, uma frase nova. Então, é bem interessante para quem tá aprendendo novos idiomas. Perfeito. Nossa, tem muito conteúdo. E tava olhando, a gente chegou ao fim do episódio. Passou rápido, passou voando. Né? Nossa, muitas informações. Adorei o seu jeito didático de falar. Você é muito comunicadora. Realmente adorei o conteúdo. E queria que você deixasse uma mensagem final, Caroline. O que você deixa de mensagem final para quem está buscando um novo trabalho? Muito obrigada. Então, para você que está aí buscando uma nova oportunidade, primeira coisa, né? Tenha essa paixão pelo que você faz.
né? É a sua profissão, faz parte da sua identidade. Se apaixone pelo que você faz, né? Independente dos desafios que você encontra. Uma pessoa apaixonada, ela não é uma pessoa nota 7. Ela é uma pessoa que se esforça, se dedica para entregar a melhor versão. Seja essa pessoa. E segundo, se prepare, né? Se prepare para a sua vaga, se prepare na sua profissão, se prepare para o processo seletivo, né? Não deixe de buscar informações, conteúdo, porque lá na frente a conta fecha, né? A lei do plantio, ela não falha. E quem planta conhecimento, colhe resultado. Então não deixe de plantar isso, que você vai colher. Perfeito, adorei. Gratidão você que chegou aqui até o fim. Se tiver mais dúvidas, deixa aqui suas perguntas. A gente sempre está trazendo convidados. Eu também gravo semanalmente muitos vídeos para você. A gente faz muito conteúdo para que você conquiste um novo trabalho, para que você tenha mais propósito aí e mais realizações profissionais. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.